É isso, eu quero saber a análise de vocês do jogo. Tem que estar unidos, isso é muito importante, a união nesse momento. Mas tem muito palmeirense que não está tão confiante assim, apesar desse resultado. Em termos de Campeonato Paulista, é muito ruim quando você chega na última rodada, um time grande como o Palmeiras, atual tricampeão, e você não depende só de si. Você tem que fazer a sua parte, ganhar do Mirassol, que está uma derrocada danada, vai disputar a Série A, mas com esse time aí vai cair para a Série B. E o Palmeiras tem que ganhar do Mirassol fora de casa. Teoricamente não é tão fácil, mas tem tudo para ganhar. O problema é depender da Ponte Preta, que vem muito bem na competição, é a terceira melhor campanha, em casa contra o Bragantino. O Bragantino começou muito mal, melhorou agora na reta final, e o Bragantino luta pela classificação. Então vai ser um jogo muito interessante, Ponte Preta e Bragantino, e o Palmeiras vai ter que ficar também com a antena ligada no outro jogo. Tem que fazer a sua parte e ganhar do Mirassol e esperar a Ponte Preta não vencer o Red Bull Bragantino. É possível? Claro que é. Mas o Palmeiras não poderia ter chegado nessa situação. Por mais que São Bernardo e Ponte Preta tenham feito uma campanha brilhante, tanto é que o São Bernardo e a Ponte têm a segunda e a terceira melhores campanhas, respectivamente, só perdem para o Corinthians, o Palmeiras não poderia depender de outro para se classificar. É o atual tricampeão, é o grande. Porém, já foi. Agora tem que encarar. O Palmeiras mostrou reação contra o Botafogo, não foi um show. Primeiro tempo foi ruim. Segundo tempo melhorou bastante. O Palmeiras venceu, fez o suficiente. Vamos ver agora se no domingo consegue passar. Agora, se deixarem o Palmeiras chegar, segura. O regulamento do Campeonato Paulista ele é um pouco injusto de certa forma, porque o Palmeiras ele estaria classificado ou ele se classificaria se estivesse em qualquer outro grupo. Já estaria classificado se estivesse em qualquer outro grupo. Mas é assim, nós sabemos que é assim há muitos anos. A última vez que o Palmeiras, se eu não me engano, não foi para o mata-mata do Campeonato Paulista foi em 2010. Desde então, o Palmeiras sempre chegando, sempre correspondendo às expectativas. É óbvio que se o Palmeiras não se classificar, vai ser uma decepção, vai ser frustrante para a torcida. Mas isso acontece, já aconteceu com outros clubes e o Palmeiras não seria uma exceção. De qualquer forma, eu ainda acredito muito que o Palmeiras vá se classificar. Primeiro porque a Ponte Preta vai enfrentar um adversário difícil, um adversário de Série A, o Red Bull Bragantino. E segundo porque o Palmeiras tem total capacidade de chegar em Mirassol e vencer o Mirassol, que como o Alex bem falou, está numa derrocada. Até então vinha brigando com o Corinthians pela melhor campanha geral da primeira fase. Desde que foi goleado pelo São Paulo, acabou caindo bastante de rendimento. Mas, de qualquer forma, eu ainda vejo com certo otimismo, eu vejo que o Palmeiras, no apagar das luzes, aos 45 do segundo tempo, vai se classificar para as quartas do Paulistão. E o José Paz está na Academia de Futebol para falar mais um pouquinho de Palmeiras. Boa noite, Zé. O técnico Abel Ferreira falou até sobre o comportamento da torcida, é isso? É isso, Michele. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Ontem lá no Allianz Parque, a gente viu uma divisão muito grande, né? Entre a Mancha Verde, que é a principal torcida organizada do Palmeiras, e o torcedor comum. Nos últimos jogos, a Mancha não vem gritando o nome dos jogadores antes da partida, como já é tradição no Allianz Parque. Grita o nome do goleiro, o Everton, vai pro lateral direito, zagueiros, vai passando pelo time inteiro, a Mancha não vem fazendo isso. O torcedor comum vem tentando continuar com essa tradição aí. No jogo contra o São Paulo, no Choque Rei, lá no Allianz Parque, a Mancha inclusive abafou, cantou, fez outros cantos ali para abafar o torcedor comum. Ontem o torcedor comum chamou para si de novo essa responsa aí, conseguiu ali entoar todos os nomes de todos os titulares do Palmeiras, isso foi bem legal de se ver. E a Mancha está nesse litígio aí com a presidente Leila Pereira, também com o Anderson Barros, que é o homem forte de futebol aqui do Palmeiras. Então a Mancha não está mais fazendo essa tradição aí. Então eu quero escutar agora a Abel Ferreira aqui no glorioso Gazeta Esportiva, falando exatamente sobre esse momento aí da torcida do Palmeiras, bastante dividida. Inclusive conversei com alguns torcedores antes do jogo. Tem gente que entende que o Palmeiras tem que jogar para ser campeão, o Paulistão. Tem gente que tá com o Abel, que o Campeonato Paulista é mesmo uma pré-temporada, é mesmo para testar. Então vamos escutar aí a Abel Ferreira sobre essa falta de conexão entre a torcida e o time nos últimos jogos. Pode falar, Abel. Eu prefiro valorizar os torcedores a mobilizar-se para chamar o nome dos jogadores, que já não aconteceu há algum tempo. E o giro é que isso contagia. Eu gosto muito de ver
o estádio a contagiar-se uns aos outros. Já aconteceu no último jogo, hoje voltou a acontecer. Eu gostava muito que a torcida estivesse toda na mesma sintonia. Eu acho que há uns que estão na AM, outros na FM, e isso era uma coisa que nos ajuda muito quando estamos todos na AM ou na FM, é escolher uma e estarmos todos na mesma sintonia, e eu prefiro valorizar os torcedores que vieram, e eu queria preparar a nossa direção para isso. Quero preparar a Leila e o Barros, porque por este andar vai ser igual ao ano passado. E eu não gostava que fosse igual ao ano passado. Eu não gostava que o Palmeiras estivesse calado em relação a algumas coisas que se passam, porque não foi isso que outros clubes fizeram durante o ano todo. Começaram a dizer que o Palmeiras é que era o Palmeiras que era beneficiado. Porque nós em determinados assuntos temos que dar a cara, que mostrar e que nos indignar quando as coisas não estão de acordo com aquilo que deve ser correto, igual para nós, igual para os outros. Tá aí a palavra do Abel, então, aqui no programa de hoje. Lembrando que o público ontem, ali pouco mais de 23 mil pessoas no Allianz Parque, foi o pior público do Palmeiras em casa nessa temporada de 2025. Devolvo para vocês comentarem, daqui a pouco eu retorno, porque tem muita coisa pra gente falar desse Palmeiras que tem decisão no domingo contra o Mirassol, viu, Michele? Devolvo para você aí. Obrigada, José Paz. O que você acha das declarações? O Abel reclama da diretoria porque ela é omissa, né? Quando acontece qualquer coisa com o Palmeiras, ninguém dá a cara. É tudo Abel, e acho que ele quer dividir um pouco essa responsabilidade com alguém que faça parte do departamento de futebol profissional. Isso nunca aconteceu. A Leila é blogueirinha e o Anderson Barros é uma múmia, é mudo, não fala nada. Então, o Abel quer que alguém também se manifeste. Em relação à torcida do Palmeiras, é bom esclarecer que esse foi um movimento organizado não pela Mancha. Todas as torcidas organizadas do Palmeiras se reuniram durante a tarde de ontem, Mancha Verde, Tupi, Savoia, Porques e Rasta, e resolveram fazer um protesto de 45 minutos em que eles não iriam se manifestar na arquibancada, ficariam mudos, não cantariam, não colocariam os instrumentos para funcionar, não levantariam bandeiras, nada. É um protesto não contra o time, não contra o Abel. O protesto é contra a diretoria por conta de vários aspectos. Falta de contratação, ingresso caro, que era uma promessa de campanha da presidente Leila Pereira de aproximar o torcedor do time, e isso não aconteceu. Crianças de colo que pagam ingresso como adulto. Você leva o seu filho de 6 meses no Allianz Parque, esse filho paga o preço do adulto. Não, você tá brincando. É isso aí. É o mesmo preço, não tem... Bebê não, mas não pode. Mas nem avião paga. No Palmeiras é assim. Então a torcida do Palmeiras... Ué, e estudante não paga meia? Estudante paga meia, mas a criança não é estudante. Ué, bebê não estuda, bebê não devia estuda. ser meia da meia. Não, criança tem que ser de graça, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Criança Ainda até mais um 5 bebê que nem ocupa uma cadeira. Criança até 5 anos, ou criança de colo. Criança de colo não podia quem pagar. fica no colo do pai, da mãe, numa cadeira que não ocupa outra, obviamente deveria ser de graça. No avião é assim. Não é assim no Allianz Parque. Eu não sei se tem em outros estádios, mas no Allianz Parque não é assim. Então a torcida fez esse manifesto pacífico, silencioso, porque quando a torcida organizada quebra, bate, não sei o que, a gente reclama. Quando eles querem protestar e fazem um protesto justo, até criativo e com motivo justo, a gente tem que também enaltecer. Tem que enaltecer. E aí, Bazejo? O que você achou da fala do Abel? Eu concordo com essa questão e eu até apoio o Abel, de certa forma, naquilo que ele vem reivindicando, porque, de fato, a Leila Pereira, ela aparece quando é conveniente. Ela sabe pautar muito bem a imprensa, ela usa muito bem o fato de ela ser a única mulher num meio completamente masculino, uma mulher corajosa, uma mulher que bate de frente, por exemplo, com a pressão da torcida organizada por contratações, mas não tem aparecido nem ela e nem o Anderson Barros quando as coisas não estão bem. Tem usado o Abel Ferreira de escudo. É claro que o Abel Ferreira é uma figura enorme e fica muito cômodo usá-lo como escudo, porque quando a situação não está ruim, não está boa, o Abel Ferreira, por ter já conquistado muito, ele é usado de escudo ali e a torcida acaba talvez... não, a situação está ruim, mas a gente confia no Abel Ferreira. Mas o Anderson Barros e a Leila Pereira também têm muita responsabilidade no atual momento do clube. Em relação aos ingressos e aos protestos da torcida organizada, eu concordo em partes. É um absurdo uma criança de colo ter que pagar o ingresso para assistir um jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Mas, por outro lado, é preciso entender um pouco de negócio.
O Allianz Parque é um estádio pequeno. O Allianz Parque não comporta tanta gente como o Maracanã, como o Morumbi. Óbvio que tem que subir mais o ingresso, até porque se o torcedor pede contratação de qualidade, jogadores caros, e hoje o futebol é muito caro, se o torcedor quer que o Palmeiras tenha um elenco à la Flamengo, à la Atlético Mineiro, é preciso de dinheiro. E para ter dinheiro é preciso, por exemplo, cobrar um ingresso mais caro, até porque o estádio já é menor. Não há tantas possibilidades de fazer altas receitas com ingresso no Allianz Parque, se o ingresso não custar um preço mais salgado. Mas foi promessa de campanha, né? E o Palmeiras não tem como fonte de renda principal o ingresso. Só de jogador tem mais de R$1 bilhão de venda. Então, ela prometeu que a camisa ia ser barata, que o ingresso ia ser barato, e pelo contrário, está cada vez mais caro. Olha, esse negócio do bebê aí, eu tô passada com Então, isso, pronto. hein? Isso é um absurdo. Eu falei que em companhia aérea não é assim, ó. Bebê até 2 anos incompletos em voo nacional não paga passagem aérea, por exemplo. E em voo internacional paga 10% do valor da tarifa do adulto. Até 2 anos. Então, se você ficar no colo ali da mãe, né? Eu acho que no Allianz Parque, sei lá, se não ocupar uma cadeira, se ficar no colo... Criança de 5 anos, você tá no colo, pronto, não paga. Bom, 5 anos já é meio grandinho, porque vai querer ficar numa cadeira. 3 anos. Uma criança de 2 dias paga. Não pode.